bloco anterior, eu perguntei ao Dr. Maurício sobre o que causa mais problema nas artérias dos membros inferiores, Dr. Maurício. De maneira crônica, como a gente falou anteriormente, são as placas de aterosclerose, que vão as artérias dos membros inferiores, conforme vai se aproximando mais do pé, elas vão diminuindo de calibre, vão ficando menores. Então, assim, a placa que vai crescendo no interior da artéria e diminuindo por onde passa o sangue, né, o que a gente chama de luz da artéria, isso numa forma crônica, levando a obstruções e até oclusão da artéria, que pode ser de forma crônica ou aguda, mas de forma crônica é a aterosclerose. De forma aguda, a gente tem que pensar no paciente que ou tem uma condição cardíaca que forma trombo dentro do coração, ou tem uma doença da coagulação, a trombofilia, e que pode formar um coágulo, esse coágulo se deslocar e ocluir uma artéria agudamente, é o que a gente chama de obstrução arterial aguda. E, hoje em dia, nós temos uma epidemia da doença arterial originada pelo trauma. Então, lá na Santa Casa mesmo já está acostumado a ver quase todos os dias lesões arteriais dos membros inferiores por conta de trauma, acidente de trânsito, principalmente em condutores de motocicleta, né? Então, isso hoje é uma epidemia com graves consequências, graves lesões e tal. Mas, assim, a doença a mais comum que a gente deveria discutir aqui é a parte crônica, a obstrução, a oclusão por placas de arteriosclerose, que a gente chama de doença arterial obstrutiva periférica, da AOP, né? O Dr. Maurício falou sobre a questão trombofilia, coágulos, né? E de origem central, ou seja, oclusão, entupimento agudo e crônico. Dr. Maurício, explica para nós o que é essa trombofilia, ou seja, seria uma tendência a fazer coágulos. Isso, exatamente. E como é que se... vamos supor que formou coágulo dentro do coração e saiu um coágulo. E o indivíduo que tem as placas na perna, por exemplo, como é que ele se apresenta quando ele tem as placas e como é que se apresenta quando ele sai um coágulo? O indivíduo que tem a placa, que vai se instalando gradualmente, ela vai gradualmente ocluindo a passagem do sangue, ele normalmente desenvolve uma dor ao caminhar. Essa dor inicialmente se apresenta quando ele caminha a uma distância, por exemplo, de 500 metros. Ela começa fraquinha e conforme ele vai atingindo essa distância, ele tem uma dor que o obriga a parar. Essa dor aonde é mais frequente? É mais na panturrilha, na batata da perna, normalmente. Então ele caminha, essa dor vai piorando gradualmente, chega uma hora que ela é forte, que ele tem que parar, ele para por alguns minutos, 2, 3 minutos, descansa, ele consegue andar praticamente a mesma distância de novo e sentir a dor, tá? Que a gente chama de claudicação intermitente. Conforme a doença evolui, ela se agrava, essa distância tende a diminuir, tá? E vai preocupar a gente quando essa distância, por exemplo, é uma distância em torno de 100 metros. Qualquer dor ao caminhar menos de 100 metros, a gente precisa intervir, porque a doença está se agravando. Gravidade. O indivíduo que tem a oclusão aguda, aquela que é de repente, ele não tem dor, nunca teve nada, tem uma vida normal, caminha, se exercita, e de uma hora para outra ele vai sentir uma dor forte, normalmente ocorre em um membro só numa perna, ela vai se apresentar mais fria, gelada, e dolorosa, independente de caminhar ou não. E fica pálida. Fica pálida, fria, descorada. Descorada. E aí é importante o paciente procurar atendimento médico isso o quanto antes. Não tem muito tempo para perder nisso aí, tem que ser rápido. O tempo não tem muito tempo a perder. Normalmente é necessário se fazer uma cirurgia não é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia pequena, a gente com catéter, com balão, remove esse coágulo e restabelece a circulação. O fluxo e acaba a dor, volta a ficar bem. Mas isso tem que ter tempo, realmente, não pode perder tempo. O quanto antes tem que ser atendido. Isso nas pernas. E no abdômen, por exemplo, no intestino, como é que é a expressão disso para o paciente? No intestino a gente tem a principal artéria que irriga o intestino é a artéria mesentérica superior, que faz conexão com a mesentérica inferior, mas a superior é a mais importante. Normalmente a placa de gordura, a placa de aterosclerose, se instala na origem da artéria, né? Bem quando ela está saindo da aorta.
é o indivíduo que vai ter dor quando come. Ele se alimenta, se ele comer bastante, ele vai ter mais dor logo após a alimentação. Então ele vai ter dor quando come, então ele automaticamente passa a comer menos, porque se ele sabe, se ele comer, vai doer. Então ele começa a comer menos, mais fracionado e começa normalmente a perder peso. Tá? Então é o que a gente chama de claudicação pós-prandial. Comeu, sente dor, depois de um tempo a dor passa. Isso também é possível ser diagnosticado com um simples exame de ultrassom, um ecodoppler, a gente diagnostica isso. Vê o processo obstrutivo na mesentérica superior. Avalia a velocidade na artéria e hoje é possível ser tratado também. Em caso de oclusão dessa artéria? O caso de oclusão da artéria mesentérica é um caso gravíssimo, né? Leva ao que a gente chama da trombose mesentérica, é a oclusão dos vasos intestinais de repercussão normalmente extremamente graves, né? Quando salva esses indivíduos, tem que retirar grande parte do intestino e muitas vezes o indivíduo não resiste, né? É um caso bastante grave. Em relação, por exemplo, vamos subir, né? Agora, por exemplo, se pega na aorta, na grande artéria, né? O indivíduo, uma placa de ateroma, na aorta torácica, na aorta abdominal. Qual é a complicação mais frequente dessa aterosclerose? Porque dificilmente entope. Geralmente enfraquece a parede. Sim. E quais são as complicações? Mas isso o senhor vai responder no nosso próximo bloco. E aí nós vamos ver, inclusive, também sobre a abordagem de tratamento nessas situações. Não saia daí, voltamos já já.